rápido para a gente ganhar tempo em nome de Jesus, tá bom? Versículo 2, 2 Crônicas, capítulo 32. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes, os seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria, aí achariam tantas águas? Versículo 5: e ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudo em abundância. Versículo 7: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Pula para o versículo 17. Versículo 17. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Isso o rei Senaqueribe falando para Ezequias. E clamarem a tua voz em Judá contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como os dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seus deuses, os mesmos que saíram das suas entranhas, o mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu tenho uma palavra, um aconselhamento de Deus para a tua vida nessa noite, amém? Eu queria que você prestasse atenção. Se quiser ficar com a Bíblia aberta, nós iremos trabalhar alguns versículos aqui e trazer resposta daquilo que Deus Ele colocou no meu coração no dia de hoje. Nós estamos diante de um texto poderoso. 2 Crônicas, capítulo 32, vai falar de um início de uma guerra que estava para acontecer, de uma batalha que o rei Senaqueribe, que era rei da Síria, esse rei Senaqueribe era um rei poderoso daquela época. Ele já tinha tomado cidade, já tinha tomado povos, já tinha destruído reis por onde ele passou, e toda cidade que ele tinha vontade de atacar, ele iria com força e tomava a cidade. Para você ver a tamanha, a grandeza que esse rei tinha. Ele era o maioral daquela época. Todos tinham medo do rei da Síria, chamado Senaqueribe. A Bíblia diz que após Ezequias estabelecer o culto, colocar as turmas dos levitas, dos sacerdotes, reparar o templo, quando estava tudo tranquilo, quando Ezequias preparou tudo, pronto para adorar, pronto para louvar o Senhor, todo o povo estava junto com Ezequias. Existia uma ordem, existia toda uma ornamentação diante daquilo que Ezequias ele propunha diante do povo. Estavam todos felizes por aquilo que Ezequias tinha feito. Só que agora no capítulo 32, parece que vai surgir uma guerra, vai surgir uma dificuldade e vai acontecer uma afronta com o reinado de Ezequias
e contra Jerusalém. Senaqueribe já tinha invadido Judá. Senaqueribe já tinha colocado o pé em Judá e faltava pouco para entrar em Jerusalém. Mas Senaqueribe não sabia que quem manda em Jerusalém não é um homem qualquer. Quem manda em Jerusalém não é o advogado. Senaqueribe não sabia que quem manda em Jerusalém não é o desembargador, não é o juiz, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, mas quem manda em Jerusalém é o Senhor Todo-Poderoso. Então ele está ali e está achando que vai ser mais um reino que ele vai entrar e vai ganhar e vai vencer. Diz a Bíblia que Senaqueribe era tão afrontoso que nós lemos o texto. Ele vai comparar o nosso Deus com D pequeno. Ele vai comparar o nosso Deus como um Deus qualquer, para você ver a tamanha afronta que esse homem tem contra o nosso Deus, de ao ponto de blasfemar contra o Senhor. Diz a palavra do Senhor. Ele vai fazer isso, vai blasfemar contra o Senhor. E agora, diante disso tudo que nós sabemos de que esse rei é, da maldade que ele faz, que ele chega, ele mata, ele destrói a cidade e depois ele levanta para ele mesmo governar. Só que ele estava achando que ele iria pelejar com mais uma cidade, com mais um rei qualquer, com mais alguém qualquer. Não, ele se esqueceu que a cidade que ele queria pegar, o nosso Deus é quem manda, e o nosso Deus é quem faz, e é ele quem opera. Perceba que no versículo de número 2, nós temos uma lição que Ezequias vai nos ensinar. Diz o versículo 2: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Ezequias vai perceber que a guerra está para acontecer só de olhar para o rosto de Senaqueribe. Quando ele percebeu que Senaqueribe estava vindo, ele olhou para o rosto de Senaqueribe. E quando ele olha, ele percebe que o rosto dele não é de paz, não é de felicidade, não é amigável, não é de um bom relacionamento, mas o rosto dele era de guerra. Quando ele olha isso, ele percebe: coisa boa não está vindo para o nosso lado, porque o rosto de Senaqueribe não é um rosto amigável, mas sim um rosto de peleja, de alguém que vai guerrear e lutar contra a gente. Quando eu olhei para esse texto, para esse versículo, a primeira verdade que o Espírito colocou no meu coração, dizendo: meu filho, eu vou mudar a tua visão, eu vou mudar a tua ótica. Nem todo mundo que vai se aproximar vai vir com aspecto amigável, mas eu vou abrir os teus olhos espirituais para você enxergar Senaqueribe, porque Senaqueribe não está vindo para ajudar, mas está vindo para guerrear contra vocês. E aí eu fiquei pensando com o Senhor, e Deus me disse: meu filho, é porque às vezes a gente está tão desligado que a gente não percebe a nossa volta. Aleluia. É Deus dizendo: eu vou abrir os teus olhos e vou te mostrar que Senaqueribe está vindo para guerrear contra você. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para o teu coração: fica tranquilo, Deus vai mudar a nossa ótica humana nessa noite. Deus vai mudar a nossa visão espiritual. E todo Senaqueribe que está se levantando para atacar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o Senhor vai mostrar a visão para a gente. Aleluia. E se Deus está mostrando, é para dizer: Senaqueribe não vai ter vez, porque Ele já abriu a minha visão nessa noite. Glória a Deus. Tu crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. É porque às vezes, irmãos, a gente está com os olhos focados em muitas situações, mas não olhamos para a real situação. Quando ele percebe isso, está dizendo: olha, vem guerra por aí. Quem está vindo aí não está vindo para apertar a nossa mão, mas está vindo para guerrear contra a gente. Mas ele teve essa percepção de olhar, ver e entender
entender como Senaqueribe estava vindo. E às vezes, irmãos, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, sempre aparece um Senaqueribe assim, né? A gente acha que está vindo para ajudar, está vindo para cooperar, está vindo para estender a mão, mas quando na verdade é um espírito de confusão, é um espírito de bagunça, é um espírito de chateação na nossa casa, na nossa vida, no trabalho, seja onde você estiver. É assim que chega Senaqueribe. Mas nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não vai ter vez na nossa vida, porque nós estamos com os olhos restaurados em Deus. E todo Senaqueribe que se levantar com sapatinho de lã para tentar confundir a nossa mente, nós já olhamos e já achamos ele. E por já olhar e já achar, nós já repreendemos no nome de Jesus, porque a vitória é nossa nessa noite. Amém, irmãos? Eu lembro que uma certa vez, quando eu morava em Nilópolis ainda, tinha, eu vou chamar ele de Senaqueribe. Esse Senaqueribe, ele todo domingo à tarde, irmão, ele botava umas músicas que só o sangue do Cordeiro. E a gente que está no culto de manhã na escola dominical, à noite tem que ir para o culto, e a gente tem um domingo ali para descansar, e aquela música ali, e quando a gente olhava para ele, estava com aquela cara de afronta, com aquela cara de guerra, querendo brigar. E eu falei, meu Deus. E ali a única casa que não era crente ali era dele, mas outras 3 eram pastores, e ali se reuniram. O que vamos fazer? Vamos falar com ele, vamos discutir com ele, vamos brigar com ele, fazer alguma coisa, porque não dá para dormir. Imagina todo mundo crente querendo dormir, eu abençoado com a música alta, atrapalhando ali, só Jesus na causa, e ali a gente não sabendo o que fazer. Eu falei, irmãos, quer saber de uma coisa? Eu vou orar. A gente vai orar por isso? Eu falei, vou orar. Eu vou orar, não vou brigar não. A Bia, vai lá, conversa com ele. Eu falei, não vou conversar com ninguém não. Eu vou orar. Eu já vi meu pai fazer isso. Eu vou aprender com meu pai, vou botar em prática agora. Isso aqui eu vou ver. Irmão, fiquei 2 semanas em oração pela vida do homem. E domingo ele botando a música, a gente querendo dormir. Eu falei, meu Deus do céu. E você olhava para ele, o rosto dele era de guerra, irmão. De querer brigar, de querer afrontar. Eu falei, está repreendido. E eu aprendi com meu pai, irmãos, que eu não devo orar para mal de ninguém, mas eu devo orar para Deus abençoar. Então qual foi a oração que eu fiz? Senhor, que o Senhor possa abençoar esse Senaqueribe aí. Leva ele para um lugar bem longe, abençoa a vida dele e tira ele daqui no nome de Jesus. Irmão, 2 semanas orando. Eu até pensei, cogitei em orar para Deus queimar o rádio dele. Mas eu falei, Senhor, não, isso aí é maldição, isso aí não. Eu vou orar para o Senhor abençoar ele, tirar ele daqui, irmãos. Dentro de 2 semanas, para um caminhão lá na porta lá da nossa vila lá, e de repente começa a sair mudança, sai sofá, sai cama, e aí a gente ali conversando, eu só observando, ele vem, gente, olha, eu tô indo embora, a minha casa lá em Tinguá ficou pronta, e tá uma beleza, eu vou para lá, porque tá tudo bom lá, e lá é um lugar bem tranquilo. Eu falei, amém, irmão, vai sim, no nome de Jesus, aleluia. E aí os irmãos, pô, Felipe, a tua oração fez efeito. Eu falei, irmão, tem momento que não vale nem discutir, nem brigar. O segredo é você orar, porque o rosto dele já era de guerra, já era de confusão, já era de briga. Eu já entendi que Senaqueribe queria brigar, contender, mas a oração prevaleceu. Aleluia! Eu olhei para o rosto dele, já entendi, tem guerra vindo por aí, então vamos orar, vamos clamar, vamos louvar a ele e vamos exaltar o nome do Senhor, meu irmão. Quando Deus te mostra isso, é porque Ele quer que você ore, quer que você clame, quer que você adore, jejue, faça propósito, porque Senaqueribe não vai prevalecer. E como toda guerra, alguém vai procurar conselho, Senaqueribe vai procurar conselho aos príncipes e aos varões daquela cidade. E o versículo 3 e 4, o conselho que os varões vão dar para Ezequias é, tapa as fontes, tá? Todas as fontes, todos os ribeiros, tapa, não deixa ir para fora da cidade. Por quê? Senaqueribe estava lá. Então, enquanto tem água jorrando por lado de fora, tem Senaqueribe matando sede, matando a sede e se mantendo firme para atacar Jerusalém. E aí a primeira coisa que eles vão fazer para tentar não deixar que Senaqueribe invada Jerusalém é: vamos, aleluia, fechar as fontes. Vamos tapar os buracos para que a água não vá para fora da cidade. E
quando eu fiquei olhando isso, falou comigo: filho, tem momentos que a guerra vai acontecer, e a primeira coisa não é tu pensar em lutar, não. A primeira coisa é tu pensar em reparar as brechas. Porque aquilo que está do lado de dentro não pode contaminar lá fora. E não pode sair de dentro de Jerusalém, porque é algo sagrado. Então a fonte estava com Jerusalém. A água era boa, a água era cristalina, era boa para se beber. E estava indo lá para fora em Senaqueribe matando sede. E a instrução foi: vamos tapar as brechas. E quando eu vejo que está tapando as brechas, é bem que na verdade águas acrescentam mais águas em Jerusalém. E quando a gente fala de água na Bíblia, a gente fala de muita coisa. Água representa a palavra de Deus. Água representa a presença de Deus. Então quando está tapando as brechas, tem água em abundância dentro de Jerusalém. É Deus dizendo: olha, o conselho antes de a guerra acontecer é: vamos tapar as brechas. Não deixa que nada de ruim venha acontecer. Mas enquanto isso, vai se banhando pela água que está em Jerusalém. Vai mergulhando na água que está em Jerusalém. Vai matando a tua sede na água que está em Jerusalém. A minha oração é: quando a gente fecha as brechas, mais água do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. E qual é o segredo? É Deus dizendo: se banha dessa água nessa noite. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E a fonte estava onde? Em Jerusalém. Fica tranquilo, irmão. Senaqueribe pode estar te afrontando lá de fora, mas a fonte está contigo do lado de dentro. Senaqueribe pode estar falando besteira do lado de fora, mas a fonte está com a gente do lado de dentro. E quem é a fonte da nossa vida é Jesus Cristo nessa noite. Fica tranquilo, deixa Senaqueribe fazer o que quiser fazer, todavia a fonte está comigo do lado de dentro. Aleluia. Quem tem fonte tem tudo. Quem tem fonte adora Ele. Quem tem fonte ora a Ele. Quem tem fonte louva o nome dEle. Quem tem fonte, aleluia, bendiz o nome dEle, porque a nossa vitalidade está na fonte chamada Jesus. Esse foi o conselho que ele vai dar para Ezequias. Aleluia. E olha o versículo de número 5. O terceiro conselho: e ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo. E aí, olha o que ele vai fazer. Olha, tem que reparar os muros quebrados, tá? As torres quebradas. E torre vai representar vigilância. Não dá para a gente vencer Senaqueribe se a nossa torre de vigilância está quebrada. E qual foi? Essa foi o conselho que ele vai dar para Ezequias. Ezequias, repara as torres da cidade. Não dá para criar outro muro para fortalecer a cidade sem antes reparar os muros quebrados e as torres. E aí Deus está dizendo para a gente aqui nessa noite: meu filho, minha filha, é noite de a gente reparar as nossas torres, ou seja, ligar o alerta da vigilância, oh glória, porque Senaqueribe está 24 horas ao nosso derredor, como diz a Bíblia, como um leão, né, procurando a quem possa tragar. Mas a gente está aqui porque a gente precisa todos os dias reparar a nossa torre de vigilância, aleluia. E quanto mais a gente repara a nossa torre, Senaqueribe não tem vez, não encontra brecha, não encontra descuido, porque estamos nesse culto para que faça-se o Senhor reparar em nós aquilo que está ruim. E qual é o segredo disso? Enquanto você está reparando aquilo que está quebrado do lado de dentro, o Senhor está criando um muro por fora para te proteger. Tu crê nisso nessa noite? Aleluia. Enquanto a gente repara aquilo que está quebrado do lado de dentro, Ele está fortificando com outro muro ao nosso derredor. Aleluia. Senaqueribe vai pensar duas vezes antes de se aproximar da gente, porque tem um muro, e quem está fazendo esse muro é o Todo-Poderoso nessa noite. Ele está dizendo: estou fazendo um muro de contenção nessa noite. É bem que na verdade Senaqueribe tenta
todo dia nos atacar, mas entramos nesse culto para ser fortalecido por Deus nessa noite. Crê nisso? Enquanto você adora aqui, enquanto você louva aqui, tem um muro espiritual que Ele está fazendo à nossa volta, dizendo: nele tu não toca, nela tu não toca, na casa dele tu não toca, na família dela tu não toca, naquele lá tu não vai entrar, naquele lugar tu não vai passar, porque tem um muro que Deus está criando para a gente aqui nesse lugar nessa noite. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você repara aquilo que está quebrado lá de dentro, Deus cria um muro de fortalecimento ao nosso derredor nessa noite. E Ezequias, a quarta verdade, vai liberar uma palavra para o povo. E olha a palavra que ele vai dizer, olha: esforçai-vos. Versículo 7. Esforçai-vos. É Ezequias dizendo: não dá para ter guerra e está todo mundo sentado e cansado. Eu não vejo ninguém que está numa peleja e vai ficar sentado esperando alguma coisa acontecer. Para Ezequias liberar isso é porque parte do povo estava sentado esperando Senaqueribe fazer alguma coisa. Quando todavia, ele está dizendo: olha, é necessário se esforçar um pouco mais. Não dá para vencer guerra sem ter esforço. Já olhou para a Bíblia? Tudo aquilo que Deus mandou alguém fazer, aquilo que Deus entregou em milagre extraordinário, todos eles gerou um esforço. Se a gente falar de Pedro, Lucas capítulo 5, gerou um esforço, vai voltar de novo e vai pescar. Pedro estava cansado, irmão. Mas se ele queria um milagre extraordinário, e Jesus queria liberar para ele, mas para fazer isso, Pedro, pode voltar ao mar alto. Ele até falou: Senhor, eu trabalhei a noite toda, não foi isso? Eu trabalhei a noite toda. Ou seja, ele está demonstrando também um cansaço para Senhor. Eu trabalhei a noite toda, não pesquei nada. Porque imagina, você está lá a noite toda, pesca para cá, vai para lá, vai para ali, joga anzão, joga a rede, não pega nada. Chega de manhã, Jesus libera uma palavra e diz: olha, pode voltar ao mar alto de novo. A pior coisa que tem é tu voltar para o mesmo lugar que tu já veio cansado. E aí Jesus, que é o dono da rota, o dono do mar, diz: Pedro, pode voltar. Esforço. Se tu quer um milagre extraordinário, eu sei o ponto onde tem peixe em abundância, mas é necessário você pegar o remo e voltar de novo. Aí é Deus dizendo que toda guerra que a gente vai se preparar, ou todo levante do inferno contra a nossa vida, o Senhor quer um esforço nosso, aleluia. Só de você estar aqui nessa noite já é um esforço que você fez para Jesus nessa noite, irmãos, aleluia. Seja sol, seja chuva, aquele que está na guerra, não importa, eu vou, aleluia. O paralítico de Cafarnaum, né, irmãos? Marcos capítulo 2, se não falha a memória. Se aqueles 4 homens não tivessem esforço, o amigo deles que eles carregavam na maca não receberia a cura. Mas o que fez aquele milagre acontecer, porque eles se esforçaram. Não diz a Bíblia quanto tempo andaram, se pegaram sol, se pegaram chuva. Uma coisa eu sei, eles chegaram aonde Jesus estava. E o esforço é tão grande que eles poderiam até voltar dizendo: olha, a casa está cheia, não tem como a gente fazer nada aqui, vamos voltar. Mas olha o que eu vou fazer, irmão. Apesar cansado da caminhada, carregar um homem nas costas, eles pegam uma escada, quebram o telhado e desce o paralítico até onde Jesus está. Irmão, quem tem fé dá um jeito para chegar até Jesus. Esforço. É Deus dizendo para o povo: esforçai-vos. Segunda coisa que vai dizer: tem de bom ânimo. Ele dizendo: olha, eu sei que tem batalhas que quer ferir a nossa alma. E aí qual a palavra de Ezequias? Tem de bom ânimo. Não vai para a guerra triste. Não vai triste para a guerra. É Deus me dizendo para alguém aqui nessa noite: olha, nesse vendaval todo, Deus está te dando ânimo aqui nesse lugar. Tu pode ter entrado até cabisbaixo, até sem saber o que fazer, até meio triste pela vida que talvez esteja acontecendo com você, pela situação toda. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu estou te dando
dando ânimo, aleluia. Tu crê nisso? Tu vai para casa diferente hoje. Senaqueribe não vai entender o teu semblante. O que houve? É porque ele me deu ânimo, aleluia. É porque a gente é engraçado, irmão. O crente é engraçado. Ele pode estar na peleja, mas ele está com ânimo. Ele pode estar na luta, mas está com ânimo. Ele pode estar desempregado, mas está com ânimo. E alguém que está ao nosso derredor está olhando e dizendo: como é que pode? Ela está na luta, mas está cantando. Ela está na prova, mas está louvando. Ela está na tempestade, mas está bendizendo. Ela está na ruína, mas está glorificando. Ele está na provação, mas está indo para o culto de quarta-feira de libertação. Aleluia. É porque a gente tem bom ânimo. Aleluia. Não é a prova que vai tirar o nosso amor por Jesus. Todavia, é a nossa fé, a nossa motivação, é o nosso ânimo. Tem de bom ânimo nessa noite. E olha o terceiro conselho: não temais, nem vos espanteis. Eu sei que às vezes tem luta que a gente fica até espantado, né? Tem provação que a gente olha assim: Senhor, que isso? Que prova é essa? Meu Deus! E aí é normal do ser humano. Mas a palavra antes dos não vos espanteis é não temais. Não temais, em algumas traduções é ficai firme. Ou seja, não seja abalado. Ainda que te espante, fica firme. Ainda que você olhe, não tem jeito, mas fica firme. Ainda que pareça impossível, fica firme. Porque olha que Ezequiel vai dizer para o povo: olha, porque há um maior conosco do que com ele. O que está contigo é maior nessa noite, irmão. Tu crê nisso? Não há Senaqueribe maior do que o nosso Deus. O nosso Deus. E é maior do que qualquer tipo de dificuldade que nós venhamos enfrentar nessa noite. Então libera essa palavra no teu coração, na tua vida, dizendo: maior é o que está comigo nessa noite do que está com ele. Porque Deus é maior para a gente. E o versículo 8 ele completa dizendo para o povo: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia. Eu vim te dizer nessa noite: essa guerra não é tua, aleluia. Essa guerra é de Deus Todo-Poderoso, aleluia. Conosco está o nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. É como diz o versículo, e eu libero para a tua vida: nessa peleja tu não terás que pelejar. Parai e vede o livramento do Senhor nessa noite. É Deus dizendo: fica tranquilo, porque nessa guerra eu já entrei, já estou fazendo, já estou mudando, já estou te entregando, já estou destruindo. E Senaqueribe já está perdendo a força, porque quem entrou não foi, aleluia, um homem qualquer na guerra. Quem entrou na minha guerra é o Senhor Todo-Poderoso nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Ele nessa noite, irmãos. Você pode adorar Jesus nessa noite. Eu sinto Deus nessa palavra. Não é para te comover não, mas eu estou arrepiado da planta dos pés ao alto da cabeça. Deus está dizendo para alguém aqui: acalma o teu coração, aleluia. Eu sei da tua guerra, aleluia. E eu já entrei nela, mesmo você sem perceber. Eu já estou trabalhando nessa quarta-feira de libertação. Não vai ter maldição, não vai, aleluia. Pode fazer obra de macumbaria, de feitiçaria, mas quem entrou na peleja contigo é Jesus Cristo, é o general de batalha. Ele está aqui, ele está aqui. Ele tá, irmão, estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia.
Ele está dizendo para alguém que acalma o teu coração, não se desfaleça por causa disso. Como o Senhor falou, como Davi falou, não vou desfalecer o meu coração por causa desse gigante. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Senaqueribe não vai ter vez nessa noite. Eu não sei que Senaqueribe se levantou, eu não sei que gigante se levantou, eu não sei quem se levantou, todavia o teu Deus já entrou na guerra. Glória a Deus. Recebe isso nessa noite. Glória a Deus. Versículo 17. A gente está se encaminhando para o final. E escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel. Irmãos, ele foi pessoalmente lá, gritou do lado de fora, pessoalmente ele gritou contra Ezequias. Não satisfeito, estou pulando um pouquinho a história, versículo 17, ele vai escrever uma carta para o rei Ezequias e para o povo. E essa carta é uma carta de afronta, para atemorizar Ezequias e o povo. Olha que rei audacioso é, de ao ponto de ter ido pessoalmente, não satisfeito, manda uma carta para tentar desestabilizar Ezequias e o povo. E aí, olhando para essa palavra aqui, olhando para esse texto, Deus falou ao meu coração, irmãos, nenhuma palavra de maldição contra a nossa vida vai prosperar nessa noite. Não vai prosperar. Eu não sei se você ouviu uma palavra dizendo não vai dar certo. Não tem jeito. Não tem como fazer. Deus está aniquilando hoje. Eu sinto que Deus está rasgando palavras em cartas que viriam contra as nossas vidas nessa noite. Não sei se você está entendendo isso. É como se eu estou aqui pregando e parece que eu estou vendo Deus rasgando cartas, pastor Romualdo. Aleluia, escrito sobre as nossas vidas. Não vai ter jeito, não vai dar, não vai estar ruim, não vai permanecer. Todavia, irmãos, enquanto eu estou lendo esse texto, enquanto eu estou pregando aqui, Deus está rasgando agora toda palavra de afronta investida por Senaqueribe para nos atacar com palavras. Mas quando eu estou aqui pregando, tem um Deus que está aqui nesse altar que está dizendo: eu estou amassando, eu estou queimando, eu estou rasgando toda palavra de Senaqueribe para tentar desestabilizar a tua vida, crente. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Eu vou mais longe, irmãos. É Deus dizendo: pode fazer o que quiser fazer, não vai acontecer, aleluia. Pode ir no cemitério, não vai acontecer. Pode ir na Mata Virgem, pode ir na encruzilhada, pode fazer alguidar, pode fazer o que quiser fazer, não vai prevalecer. Toda arma preparada e forjada contra a nossa vida, como diz a palavra, não vai prosperar nessa noite. Receba isso. Toda afronta que alguém esteja fazendo contra a gente, Ele está amassando agora, aleluia. Ele está rasgando agora, Ele está aniquilando agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Escuta, irmãos, versículo 18. E clamaram em alta voz contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. Tu entende o que ele quer fazer? Ele quer atemorizar, perturbar, para tomar a cidade. É isso que Senaqueribe quer fazer com a gente. É perturbar a nossa mente, é perturbar a nossa alma, para atemorizar a gente perder o controle e aí a gente ceder para ele. Mas graças a Deus que estamos num culto como esse, e o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Versículo 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Deus está dizendo para a gente: é tempo de a gente orar.
É tempo de a gente clamar ao céu. Ele está com uma carta de afronta, mas a gente está orando aqui ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu creio no poder da oração. Meu Deus! Quando Ezequias e o profeta Isaías percebem e veem a carta e ler a carta, eles vão orar e clamar ao céu. O teu socorro não vem da terra, o teu socorro vem do alto. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então dizendo, igreja, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a Ele. E eu fecho no versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. Aleluia, glória. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seus deuses, os mesmos que saíram das suas entranhas, os mataram ali a espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e todos os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe. Irmão, para a gente fechar aqui, Deus está dizendo, estou enviando um anjo hoje. É Deus dizendo, chegou reforço para a tua vida. Chegou reforço para a tua casa. É Deus dizendo, tu não está sozinho nessa guerra não. Chegou reforço nessa noite, aleluia. Eu estou aqui, pastor Romualdo, mas ele está enviando um anjo agora, aleluia, aleluia. Ele está enviando um anjo, e esse anjo está movimentando nessa noite. Assim diz o Senhor, Ele vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ô irmão, estou sentindo uma presença de Deus aqui, nesse altar, nessa noite. É Deus dizendo, olha, esse anjo está indo lá, aleluia. Aquilo que está bagunçando, Ele está arrumando. Esse anjo está indo lá. Aquilo que estão afrontando, Ele está desfazendo. Esse anjo, enquanto a gente está de mão levantada aqui nesse culto, Ele está trabalhando em nosso favor nessa noite. Creia. Chegou reforço para a tua casa. Chegou reforço para a tua vida, aleluia. Fica tranquilo, Senaqueribe perdeu, aleluia. Ele já foi derrotado nessa noite. É um anjo só que destruiu tudo. Um anjo só já acabou com tudo. Um anjo do Senhor já resolveu tudo. Eu creio que no final dessa mensagem Ele está dizendo, fica tranquilo minha filha, fica tranquilo meu filho. Eu já estou mandando meu anjo lá nessa noite, aleluia. Eu já estou enviando meu anjo nessa noite, irmão. E quando o anjo chega, não tem porta trancada, não tem parede, aleluia. Não tem nada que possa impedir o operar de Deus. Atos capítulo 12, Pedro estava no presídio e Deus mandou o que? Um anjo. Vai lá, liberta Pedro. Aleluia. Enquanto o anjo chega, cai algema. Enquanto o anjo chega, cai prisões. Aleluia. Pedro era guardado por 16 soldados. E o anjo diz, segue-me Pedro. Pedro estava preso, irmão. Estava pronto para morrer. Não tinha como Pedro sair daquele presídio. 16 homens guardando Pedro. Mas o anjo disse, vem Pedro, segue-me. Irmão, imagina Pedro passando por 16 policiais, 16 guardas. Ninguém vendo Pedro passar, porque quando o anjo chega, ele vai cegar os nossos inimigos nessa noite. Tu vai para lá, ninguém vai te ver. Tu vai vir para cá, ninguém vai te ver, porque o anjo está cegando todo o inimigo ao nosso respeito. E aí o anjo diz assim, Pedro, vem, segue-me. E quando ele chegou, tinha o que? Um portão de ferro. Alguns vão dizer, irmão, que o portão pesava toneladas. Era o portão de ferro. Pedro, vem me seguindo. Só que, irmãos, fácil foi passar pelos soldados. Difícil é uma porta de toneladas abrir. Aleluia. Mas Pedro estava seguindo a orientação do anjo. Aleluia. Diz a Bíblia que quando Pedro
Pedro, ele vai se aproximando, a porta abre por si mesma, sensor de presença. É Deus dizendo: eu vou colocar um anjo na tua frente. Toda a porta que estiver trancada, fechada, emperrada, eu vou abrir nessa noite, pelo poder da minha palavra. Daniel está na cova dos leões, não dava para sair vivo dali, não tinha como vencer os leões, aleluia. O rei de manhã bateu: Daniel, tu está aí, ó rei, vive para sempre. O Senhor, aleluia, enviou um anjo, aleluia, e me deu livramento na cova dos leões. Oh meu Deus do céu, aleluia. Você pode louvar o nome do Senhor nessa noite. Tem anjos trabalhando em nosso favor, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, certa vez o anjo removeu a pedra do sepulcro e sentou em cima da pedra. Talvez estamos com dificuldade assim. A pedra está tapando muitas coisas acontecendo na nossa vida, mas o anjo desceu nessa noite, está removendo a pedra e está se assentando, dizendo: nada é impossível para o teu Deus nessa noite, aleluia. Se você crê, irmãos, glorifica a Ele, exalte a Ele e aplauda o nome do Senhor.